Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live do Senac. Muito bem. Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui pelo Senac no projeto Inovar, que é para dar uma mãozinha para os pequenos empreendedores que estão passando aí, como todos nós, pela fase da pandemia do novo coronavírus. E hoje nós vamos falar com a Aline Nogueira, que vai conversar com a gente sobre orientações para adequação dos serviços de alimentação para atendimento presencial. Nós vamos já falar com a Aline. Vamos lá, vamos ver se ela tá por aqui. Vamos falar com a Aline Nogueira sobre dados que nós precisamos ter agora, o pessoal do ramo de alimentos, na verdade, para receber agora os clientes nos restaurantes. Olá, boa tarde. Boa tarde, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, tá? Só um minuto. Enquanto a Aline vai arrumar, eu vou falar um pouquinho para você sobre o projeto Inovar. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac Amazonas, lançou o projeto Senac Inovar, agora no mês de junho, para dar uma mãozinha para os pequenos empreendedores nessa fase de pandemia. Então, toda semana a gente tem trazido aqui especialistas para conversar com a gente sobre vários assuntos que podem contribuir aí para a sua retomada, para o seu negócio. A alegria, a satisfação de receber a Aline Nogueira. Aline, eu não sei falar o seu último sobrenome. Conta pra gente aí como é que é Aline Nogueira? Nievierovski. Ah, tá. Então tá, né, pessoal? Vocês escutaram aí, né? Aline, seja muito bem-vinda aqui no Projeto Inovar, que é esse projeto aqui do Senac. E eu te dou as boas-vindas. Espero que a gente tenha uma live bem bacana e que você traga bastante dica para aquele pessoal que trabalha no ramo de alimentação. Seja bem-vindo e conta um pouquinho aí da sua experiência com o Senac. Bom, gente, muito obrigada pelas boas-vindas. Uma boa tarde a todos. Como todos, né, nós fomos pegos meio de surpresa com toda essa situação em relação ao Covid, né? Ao coronavírus. E não medimos esforços, assim como muitos, né? Nos unimos e fomos em busca de soluções. Nós temos muitos parceiros, o Senac é muito forte e atua em vários setores e a gente precisa dar esse apoio. A gente precisa estar junto, estar presente, para que a gente passe por essa situação de forma mais leve, mais branda possível, né? Então, o Projeto Inovar foi algo que eu digo que foi muito assertivo, que foi uma forma de qualificar, né, as pessoas, os profissionais, para esse momento, porque um cenário nunca esperado, um cenário nunca imaginado, aonde você tinha que estar preparado, você tem que estar preparado, porque é uma questão de saúde pública, são vidas, né? E a gente precisa estar junto nisso. Então, eu acredito que o Projeto Inovar foi algo muito assertivo. Estamos aqui para contribuir com tudo que for. E ainda mais falando em alimentação, né, Aline? Que é uma coisa essencial na nossa vida e que a gente sabe que tem muitos empresários, muitas pessoas, mesmo aqueles pequenininhos, que trabalham com o ramo de alimentação. Seja pratos feitos, sejam doces, salgados, bolos. Aí entra todo esse pessoal que lida com o ramo de alimentação. Então, é muito importante a gente trazer esses esclarecimentos para esse pessoal que atua nesse ramo. E também para a gente, enquanto consumidor, né? Os cuidados também que a gente precisa ter agora que passamos por esse momento de pandemia, que, como você muito bem falou, pegou todo mundo de surpresa e que a gente nem imaginava passar
por uma situação mundial desse porte. Então, eu começo perguntando para você como é que já funcionam as boas práticas aí no ramo de alimentação e se isso muda muito em relação à pandemia. Na verdade, as boas práticas é algo que é essencial, né, na alimentação. E ela costuma ter a necessidade de ser atualizada anualmente para todos os manipuladores. Até mesmo o garçom, porque ele entra em contato com o alimento. Então, são todos os manipuladores de alimentos, eles precisam passar por essa qualificação. Eles precisam desenvolver essas competências por se levar em conta que alimentos, como você falou, são essenciais e são delicados porque influenciam diretamente na nossa saúde, né? Então, como já é de praxe, como já é rotina, existe um período de reciclagem desse conhecimento. É preciso ser atualizado, porque a normativa também atualiza, então é preciso ser feita essa atualização. Em relação ao Covid, essa atualização teve que vir antes, né? Em alguns casos, pessoas que acabaram de passar por um processo de atualização das boas práticas, ter esse conhecimento específico pela situação Covid. E ela aliada com as boas práticas já existentes nos alimentos, no ramo de alimentação, ela só fortalece a segurança, né? Porque a gente não pode falar sobre isso nos alimentos, a gente precisa lavar a mão constantemente. Então, são boas práticas que já são exigidas dos manipuladores, né, para serviços, já são exigidas. Então, só precisa realmente adaptar as normas que foram colocadas mediante a situação da pandemia. E é o caso do uso de máscaras, protetores faciais, em alguns casos luvas, mas não, em muitos casos não são nem obrigatórios, como realmente já diz na própria legislação, né? Então, você tendo as boas práticas de forma, na prática realmente, sendo praticado dia a dia realmente, não é só eu ter um conhecimento, mas quando eu faço eu não uso elas, mas se você já usa, a modificação que precisa ser feita, a adequação que precisa ser feita, é muito pequena. É muito pequena, porque... Empresário, para o pequeno empresário, para o grande empresário, então não houve uma mudança muito significativa. As boas práticas já existiam e o que está havendo agora são algumas regulamentações, alguns decretos, por conta da pandemia, alguns cuidados a mais. É isso? Isso. Eu posso te dizer que a inserção de alguns EPIs que não se usavam, por exemplo, o uso de máscara não era obrigatório, né? E agora existe obrigatoriedade. E a questão do lavar as mãos já era algo muito presente, mas a disponibilidade de álcool é algo que é novo, essa disponibilidade tão fácil realmente, né? Em relação, eu digo que mudou mais da porta da cozinha para fora do que porta da cozinha para dentro, né? Porque o que a gente tem na cozinha, pela parte de dentro, é o natural que acontece hoje na parte de fora, que é a questão do distanciamento. Mas antes já não era, já fazia parte das boas práticas o não falar, né? Então isso evita. Se o funcionário apresenta alguma característica de alguma patologia que possa ter algum envolvimento com vírus, ele já era retirado dessa área de manipulação, ele pode ir para uma outra área do restaurante, mas já saía daquilo, né, daquela área. Então, assim, na verdade, eu acredito que os IPIs e a questão do distanciamento. O que a gente vê uma grande mudança, que eu acho que é primordial, porque o consumidor, ele não tem essas boas práticas, ele não tem esse conhecimento que o manipulador tem. Então, eu vejo que a grande mudança é da porta da cozinha para fora. É onde eu vou ter que participar, esse meu consumidor, esse meu cliente, do que é as boas práticas que nós temos lá dentro. Então, eu acredito que o nosso grande aliado nessa pandemia, nessa flexibilização consciente, é, na verdade, a comunicação.
Eu preciso me comunicar com o meu consumidor. Eu preciso colocar aquela pia ali fora e instruir meu consumidor que é preciso lavar as mãos. Eu preciso pedir para o meu consumidor usar a máscara lá dentro, porque existe um decreto, porque existe uma norma, precisa ser seguido. Então, eu acredito que a comunicação a grande carta na manga que nós temos neste momento, né? Porque nós queremos o nosso consumidor lá dentro, mas a gente tem a segurança de que ele está num ambiente seguro, né? Que o alimento que vai ser servido a ele é seguro, e a gente precisa também ter bastante criatividade também, né? Porque a gente precisa também pensar em algumas saídas de contato com esse cliente, onde a gente não coloque em risco nem o nosso consumidor, nem o nosso colaborador, mas que precisa ter essa consciência de que o que está sendo feito te garante algo mais seguro. E eu acho que essa segurança é também para o próprio cliente, né? Eu, por exemplo, me sentiria muito mais segura estando num estabelecimento que está usando os EPIs, que está disponibilizando álcool gel, porque eu acho que passa também aquela questão da responsabilidade do local, né? Então, acho que a gente passa a querer também consumir, acho que muitos de nós daqui para frente, né, vamos optar, vamos escolher ambientes em que a gente sinta toda essa segurança por parte do empresário ali do ramo de alimentação. Agora falando assim na nossa segurança, na segurança do nosso cliente, é importante a gente sempre lembrar que eu sou um restaurante hoje, eu sou uma instituição hoje, mas eu sou cliente em outro momento. A gente sempre é cliente, né? Em outro momento, em outra instituição, em outro local, eu sou cliente. E o que me faz sentir segura naquele ambiente? O que me faz procurar, né? É quando eu vejo que o meu atendente tem boas práticas, é quando eu vejo que tem o álcool em gel disponível, é quando eu vejo que está acontecendo o distanciamento que estão pedindo, é quando eu vejo, como você disse, que os usos do IPI estão sendo feitos realmente, né? A higienização dos utensílios, né? Então, são vários detalhes que vai passando essa segurança para o nosso cliente, mesmo que ele não tenha aquele conhecimento das boas práticas que os manipuladores já têm. Então, é importante. Então, eu acredito que adesivos no chão, onde consegue sinalizar para o cliente de forma clara, de que está obedecendo o distanciamento, tá? Mostrar para o cliente que por que lavar as mãos? Eu acho que placas é uma forma de se comunicar e uma forma de mostrar que eu me preocupo com a sua saúde. Nós estamos aqui preocupados com a sua, com a do nosso colaborador, né? Estamos preocupados com a saúde pública. Então, é importante. Para mim, a comunicação, assim, é algo muito importante nesse momento. Agora, eu vou te perguntar, Aline, o estabelecimento, ele é obrigado, segundo os regulamentos e aí os decretos, o estabelecimento, ele é obrigado a oferecer, por exemplo, uma luva ou o próprio álcool em gel? O que é de obrigatoriedade do estabelecimento? Bom, em relação à obrigatoriedade, tanto de uso como de fornecimento do estabelecimento, é algo que diferencia de um estado para o outro, né? Mas Claro, isso porque quem está nos acompanhando, que seja de outros, que esteja em outros estados do Brasil, pode ser que a legislação aí seja um pouco diferente. De um modo... Isso. De um modo geral, é de bom tom. Um restaurante, um estabelecimento, eu acredito que ter de oferta para o seu cliente, digamos, eu posso até citar um aqui em Manaus que eu achei bem interessante, que trabalha com a refeição aquilo, e que é um processo que a gente diz que, de certa forma, ele fica mais disposto.
mas a proprietária, como é uma pessoa muito esclarecida e sempre visa a preocupação da saúde dos seus clientes, ela colocou à disposição, próximo ao álcool, aos pratos, próximo ao local certinho, ela colocou luvas descartáveis. Tipo, eu não me sinto segura de um buffet daquilo e sair me servindo e pegando nas colheres que todo mundo pega. Nem muito menos eu vou ficar sem me servir, às vezes a gente tem, né, a opção. Então, eu gosto muito desse restaurante. E eu achei a opção e a saída dela muito interessante. Então, se eu me sinto segura dessa forma, eu utilizo a luva e faço o serviço na Manipula. medida que normal, exatamente, com segurança. Mas a obrigatoriedade do estabelecimento é mais voltada para a questão do colaborador. Em si, as máscaras, sim, são obrigatórias, mas nós temos também, em relação ao nosso consumidor, o álcool em gel é obrigação nossa, está disponível, isso é de forma geral, né? Claro que cada estado tem as suas situações mais próprias, né? Isso, então, no caso, a gente aqui, e também a oferta de um lavatório que seja fora do ambiente de um banheiro ou lavabo. Então, a oferta de um lavatório para que a pessoa faça as boas práticas de lavar as mãos, que na verdade nada, absolutamente nada substitui lavar as mãos. Então, se você tiver ali a opção de lavar as mãos é melhor do que qualquer outra coisa. Então, isso é uma das exigências que temos. Tem um pessoal que corre um pouco já, mas eu também sou do tempo que uma aguinha com sabão é mais gostoso, né? Dá uma Mas sensação é melhor. maior de limpeza. Aline, a gente está falando de self-service, né? Que são esses restaurantes que já tem lá aquela parte do buffet, que os pratos ficam ali expostos e que as pessoas vão e se servem. Você acha que esse tipo de negócio vai mudar? Ou você acha que mesmo passando a quarentena vai continuar esse tipo de serviço? Porque eu tenho a impressão que como a gente ficou muito preocupado com essa questão de bactérias, de vírus, você acha que volta ao normal esse tipo de atendimento? Bom, eu acho assim, que se o empresário conseguir passar essa segurança para o cliente, volta ao normal. O que não vai conseguir se sustentar é se reduzir muito o quantitativo de clientes que esse estabelecimento tem. Porque como o buffet, ele é um buffet muito grande e produz uma quantidade de variedade, eu quero dizer, em termos do alimento, então ele precisa ter uma rotatividade alta. Então, se de repente ele vai diminuir muito o fluxo dele, talvez realmente se perca. Mas eu vejo que o brasileiro em si, ele gosta muito desse serviço. Porque ele é rápido, tem várias opções, então ele é bastante prático. Então é algo que a gente vai precisar sentir realmente. Mas eu acredito, pelo que eu vi essa semana, que não tá já determinado que vai acabar. Porque mesmo com os estabelecimentos tendo pouca procura de cliente, foi baixa a procura, não voltou ao normal como voltou o comércio, né? Que a gente viu que as ruas estavam cheias, não é o caso, os restaurantes não estavam cheios, né? Porque, de certa forma, o restaurante a gente tem que tirar as máscaras para se alimentar. Então, é um outro passo em relação à confiança, à segurança, né? Mas, mesmo assim, eu vi que não houve uma discriminação em relação a esse serviço. Houve geral, uma procura geral, que foi menor do que as anteriores e do que o comércio em geral. Mas eu não vi que fosse algo particular de um serviço de buffet, entendeu? Agora, outra coisa, a gente tem notado, até porque os estabelecimentos ficaram fechados, uma procura muito maior pelos marketplaces aí de iFoods e tal, que fazem entrega de comida, né? A gente vê aí para cima e para baixo os motoqueiros levando, trazendo comida. Você acha que esse serviço deve continuar crescendo? Que as pessoas, algumas vezes deixam de sair para pedir mais o alimento em casa? Eu acho por dois aspectos. Eu acho que sim, que ele vai continuar.
Eu acho pelo aspecto da segurança, que tem muita gente que ainda está com medo, ainda não está seguro, não se sente seguro, tá? E eu acredito também pelo aspecto econômico. Porque, de certa forma, quando a gente faz um pedido, né, um delivery desse, a gente limita um valor a ser gasto. E quando a gente vai ao estabelecimento, a gente acha que vai gastar mais ou menos X. É Mas verdade. muitas das vezes a gente pede uma sobremesa, uma bebida a mais que acabou aquela que eu estava bebendo. Então, por uma questão de economia, uma questão econômica mesmo, eu acredito que ele ainda vai andar muito junto, muito próximo do que ele está hoje. Não vai ter uma queda, porque os restaurantes abriram, vai ter uma queda significativa. Eu acredito que não. Vão ficar ali na disputa. Acho que realmente subiu um patamar a mais, né? As entregas de iFood e de outros deliveries, acho que vai continuar. Eu acredito até, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, que muitas pessoas que estão pensando em montar um negócio no ramo de alimento já está pensando em ter um espaço menor, investir mesmo, porque você sabe que uma estrutura física é muito caro, né? Você para montar aí um restaurante, alugar um lugar, botar mesas, cadeiras, fazer, arrumar uma cozinha e tal, é muito caro. Então, eu já ouvi algumas pessoas, algumas tendências, algumas pessoas comentando que talvez optem por fazer uma cozinha bacana, mas trabalhar mais no delivery. Como é que você vê essa sugestão, essa iniciativa? Bom, eu acredito que qualquer iniciativa empreendedora é válida, né? E eu acredito realmente que seja uma saída para quem tem um certo limite, né, em relação ao capital disponível. Então, eu acredito que qualquer iniciativa empreendedora é válida. Ainda mais pensando realmente nessas plataformas que você falou, no caso do iFood, porque, de certa forma, o delivery com eles não te obriga a ter uma estrutura de delivery paralela sua, por exemplo. Eu tive um restaurante em Curitiba e nós tínhamos, faz um bom tempo, então na época não era tão difundido esse tipo de plataforma. Então eu tinha 2 motoboys disponíveis ali para fazer entregas de 10 pizzas. Finais de semana que tinha um movimento maior, mas durante a semana, à noite, entendeu? Então, de certa forma, é um custo, é uma preocupação que não precisa ter se você está aliada a essas plataformas. Então, realmente facilita, né? Aquela pessoa que quer empreender justamente nesse período que a gente sabe que houveram muitas demissões, né? Então, que a pessoa está tendo que se reinventar. Então, eu acredito que sim, que é válido e que tem como o mercado absorver. Eu acho que tem mercado para todos, basta você fazer um produto de qualidade, um produto inovador, basta você procurar qualificações, conhecimento para estar oferecendo esse teu material. Nem precisa ser algo extraordinário e diferente, novo, completamente. Basta você fazer o simples bem feito, eu acho que é o mais difícil. Né? Você fazer algo que seja bem simples, mas seja bem feito, é algo que é muito valorizado, principalmente nesse momento em que está todo mundo preocupado com a saúde, está todo mundo preocupado com o seu bem-estar, com aumento de imunidade, né? Com várias situações ao mesmo tempo. Então, a alimentação simples, se ela for bem feita, ela vinga, ela dá certo. Então, eu acho que toda forma de empreendedorismo, toda saída que a pessoa buscar nesse momento é válido. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato, não é mesmo, Aline? É verdade. É aquele pequeno, aquela senhora que faz bolo em casa, que faz o salgadinho, que faz o doce. Como é que ela pode ficar sabendo? Porque às vezes ela não tem noção. O que eu posso fazer para garantir que esse alimento, por mais que eu tenha as boas práticas, eu não estou correndo risco, eu não estou colocando a saúde de ninguém aí em alguma situação. Existe algum site, algum portal, algum lugar da prefeitura, do estado, não sei, alguma associação em que ela pode buscar essas informações para verificar se ela pode melhorar e tomar mais cuidado ainda em relação aos alimentos?
Bom, é muito interessante a gente comentar aqui que o Covid-19 ele não é classificado como uma doença transmitida por alimentos. Então, isso já é meio caminho andado, né? Então, se você trabalhar com seu alimento de forma segura, a sua maior preocupação nesse momento vai ser o transporte e as embalagens, tá? Então, em relação à manipulação, basta ela fazer as boas práticas mesmo da manipulação do alimento, que ela não estará contaminando ninguém. Agora, em relação às embalagens, os transportes, que a gente sabe que tem toda aquela tabelinha onde informa o tempo de vida em superfícies, né? As normativas, tudinho ela pode estar encontrando no site da Anvisa, tá? Tanto estadual quanto municipal. Os protocolos de abertura mesmo da sua cidade, eles costumam falar informações de boas práticas que ajudam e te auxiliam. Tá? O SENAC tem mini cursos desse projeto mesmo Inovar, que são mini cursos gratuitos, onde eles te dão bastante embasamentos em relação ao teu comércio. Pode ser aqui, como nesse momento a gente está falando de restaurante, mas pode ser um salão de beleza. Então tem várias informações, vários cursos que você pode estar lá fazendo e se informando, tá? E também tem os decretos, né? Tem a Fundação de Vigilância e Saúde. O importante é ela saber que não é porque hoje ela faz algo seguro que amanhã vai estar seguro também. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é muito novo. O conhecimento que nós temos é muito recente. Então, há atualização em relação a isso constantemente. Então, eu não estou dizendo que ela todo dia abrir esses portais, esses sites para estar se informando, mas pelo menos uma vez por semana, entra lá, vê se as normativas estão corretas, porque conforme vai havendo a flexibilização, consegue perceber onde está falhando, onde está errando, onde precisa ter mais atenção. E aí consegue identificar esses pontos e ter essa garantia. Agora, aquilo que eu falei em relação ao restaurante é importantíssimo para ela em relação ao cliente dela de delivery. É ela se comunicar, informar que essa embalagem foi higienizada. Ao receber, só receba o entregador se estiver de máscara. Ao receber, lave suas mãos, higienize a embalagem, lave suas mãos novamente, abre a embalagem. Então, essa comunicação, eu acredito que faz uma diferença. Porque se você realmente está preocupado que o teu cliente não se contamine, ensina para ele. Você que comercializa, você que vive disso, está buscando, porque está com dificuldade de ter essa segurança de que o que eu estou fazendo é seguro, imagina o teu cliente. Então, te comunica com o teu cliente, informa para ele como é que ele tem que fazer. Eu acredito que essa iniciativa aproxima. Poxa, eles realmente estão preocupados com a minha saúde também. Eles realmente estão preocupados. Eu compro da fulana porque vem tudo certinho, ela é toda preocupada. E consegue também, de certa forma, passar para o teu cliente que você também tem conhecimentos. O que você está fazendo com conhecimento. Você não está fazendo de qualquer jeito. Então, a comunicação é muito importante. E o que você acha? Como é que você acha que vai voltar o mercado de alimentos? Como é que você acha que vai se comportar com essa retomada agora? Que você acha que vai ter mais essa comunicação? Você acha que os empresários estão ligados nessa questão de estar mais preocupado com a saúde do seu cliente? Como é que você vê essa retomada aqui em Manaus? Pois você falou isso, é algo que eu observei essa semana, né? Eu observei que os restaurantes, os estabelecimentos, eles abriram com um compromisso de segurança muito grande. Só que eu acho que houve uma falha em se comunicar com o cliente. Ele não se comunicou. Aí eles passaram 2, 3 dias que não estourou a entrada pela porta do restaurante como eles imaginavam, como eles viram acontecendo a entrada pela porta das lojas, pelo centro, pelos shoppings. Então, eles não viram isso. E aí, eu pude observar no Instagram, Facebook,
eu pude observar eles filmando. Olha, gente, está tudo pronto aqui esperando vocês. E aí houve um crescimento. Então, a partir dessa observação que eu digo que a comunicação é muito importante. Eles abriram, estavam todos preocupados. Eu vi restaurantes fazendo sanitização dele, fora, dentro. Então, eu vi muita preocupação e muito compromisso por parte dos empresários, né? Só que eles esqueceram de avisar para os clientes que eles estavam assim, que foi feito tudo isso, que pode vir, que é seguro, entendeu? Então, depois dessa iniciativa, depois eu vi que houve, tipo, as publicações, isso eu observando as publicações deles. As publicações já eram mostrando que tinha gente no restaurante, que as pessoas voltaram. Traz mais segurança para que outros clientes se dirijam até o estabelecimento. Pois é, porque presta atenção, eu vou num restaurante, por mais que eu goste do restaurante, depois que eu estiver sentada lá e o garçom vier me atender sem máscara, o que eu vou fazer? Eu vou levantar? Ele já veio perto de mim sem máscara, ele já falou comigo sem máscara. Eu posso até me levantar, mas se eu sou uma pessoa extremamente preocupada, eu estou muito tensa, eu vou achar que eu já me contaminei com alguma coisa. Né? Então a gente não espera ver se está certo ou não. Então, o que eles fizeram, essa movimentação que eles fizeram, para mim foi algo que mudou bastante, que foi o mostrar, olha como é que a gente está fazendo. E eles mostraram e foi muito interessante, achei muito interessante mesmo, porque logo nos outros stories deles, estavam mostrando assim, restaurantes tem gente agora. Aline, em relação àquele estabelecimento que não está seguindo as regras, né? Que não está tendo, além das boas práticas, esse cuidado a mais. Existe multas? Ele pode sofrer alguma penalidade? Conta pra gente também esse outro lado, aquele empresário que ainda não se adaptou a essa nova realidade. É lógico que o consumidor também provavelmente não vai procurar por um estabelecimento desse, mas ele sofre alguma multa, alguma penalidade na legislação, nos decretos, há alguma coisa em relação a isso? Sim, na verdade eles estão na rua, né? O Devisa que fiscaliza está na rua, está presente, em cada setor que abre eles estão ali presentes, fiscalizando, e sim, são multados, sim, são autuados, tá? Então, não é só porque o empresário é consciente somente, né? Ele é consciente e ele precisa seguir porque é uma lei. É um decreto e é uma postura que ele tem que adotar de qualquer jeito, se ele quiser ainda não receber. Se esse empresário que resolveu não seguir, ainda não recebeu a visita, ele tem que estar atento, porque quando se denuncia, vai mais rapidamente. E quem vai denunciar ele é o consumidor que está ali preocupado com as boas práticas. Ele mesmo vai denunciar. Não é somente a vigilância apareceu ali, estava passando e hoje era o dia de ir lá no estabelecimento dele. Quando o próprio consumidor vê que está faltando alguma coisa ali, pode ter certeza que eles vão denunciar. A sociedade em si, o consumidor em si, está cada vez mais informado, bem informado. E se tratando da saúde, uma saúde pública, eles cobram realmente uma boa postura. E se for ao contrário, se for aquele consumidor que entra no estabelecimento sem máscara, que não faz a higienização das mãos, como você falou no início aqui da nossa live, não tem dessa conscientização, como é que a gente faz para que ele se adapte a essa nova realidade também, Aline? Pois é, eu acredito que tendo uma pessoa na porta do restaurante, indicando o lavatório para estar higienizando suas mãos e informando ao consumidor que é preciso o uso da máscara, eu acredito que não vai ter muita resistência. Mas a gente sabe que existem casos à parte, né? Que a gente já até viu pela internet. Eu acredito que não só pela que todo mundo já tenha visto. Acontecido com você, por exemplo, da gente no auge da pandemia, mês de abril, pessoas andando na rua sem máscara, sem proteção. Eu vi várias assim, então quer dizer, tudo é possível, né? Então pode ser que tenha
Eu acredito que o funcionário tem que estar bem instruído, né, para estar conversando, para estar explicando, mas caso o cliente não siga realmente, não ceda à utilização, vamos dar o exemplo aqui da máscara, que ele não vou colocar essa máscara, não quero colocar máscara, é o próprio estabelecimento denunciar, porque caso tenha uma fiscalização naquele momento, quem vai arcar com essa situação é o próprio estabelecimento. Porque não é aquele cliente que está em risco, é todos os clientes que estão sendo colocados em risco, né? E, inclusive, colaboradores. Então, é algo que precisa ser informado. Olha, senhor, é uma lei, eu gostaria que o senhor colocasse a máscara, se o senhor não colocar, o senhor vai precisar se retirar do estabelecimento, porque a gente precisa garantir a segurança, tudo ter esse conhecimento e esse tato. Mas ainda tem aquele que vai ser tato, eu quero ver quem me tira daqui. Aí a Então, gente tem que denunciar, tem que registrar, porque tem aquele que vai fazer isso, né? sim, sim, sim. E é o que você falou. Eu acho que uma das coisas que a pandemia veio mostrar para gente é a conscientização nossa e do outro, né? Porque não é só a pessoa que vai ficar doente, mas ela está ali expondo a vida de todo mundo que está naquele ambiente. Né? E é claro, pessoal, só para deixar bem claro, a gente aqui concorda plenamente com vocês no sentido de que não é uma questão de fiscalização, é uma questão de conscientização. Mas se não tem a conscientização, a gente precisa ter a Vai. fiscalização. Não é isso, Aline? Fala um pouco sobre isso, porque algumas É, pessoas estão. Ah, mas não deveria. Os cuidados com a alimentação, com a contaminação, lógico, deveria ser a coisa mais importante. Mas muitas pessoas, ainda até por pouco conhecimento, ou enfim, não fazem. Então, eu acho que onde não tem a conscientização, tem que ter a fiscalização, tem que ter a multa. Lógico, a gente espera que não chegue a esse ponto, porque ninguém ganha com isso, né, Aline? Ninguém ganha. Acho que o estabelecimento não ganha, o cliente não ganha, ninguém quer que chegue no ponto de ser multado. Mas a gente também tem que entender que se não há um certo nível de conscientização, como nós estamos falando aqui, é importante que tenha fiscalização e que tenha multa. Não é isso? Essa questão das boas práticas, para que a gente tenha essa garantia, é algo que tem que vir realmente do profissional, do empresário, mas nós temos, né, órgãos públicos, né, que garantem para a gente que isso vai ser feito, vai ser cumprido, caso alguém ache que isso é besteira. Ah, isso é besteira. A gente tem até nos mercados, né, nos supermercados, ali, aqueles mercados que vendem mais barato, com data de validade vencida. Eu acho que a gente Então não a gente precisa. deveria falar para o empresário, que é dono de uma rede de supermercados, que ele não pode vender um produto com data de validade vencida. Eu acho que não era para a gente estar falando isso. Mas, infelizmente, acontece. E aí tem que ir o pessoal da Anvisa lá e multar, enfim, acontecer toda aquela situação. Por quê? Porque não tem conscientização. Não, e de certa forma isso torna algo injusto, injusto para todo mundo, injusto para a gente que vai estar num ambiente contaminado, né? Injusto para os colaboradores porque eles precisam estar ali, injusto para o empresário que é correto e está seguindo tudinho direitinho e teve que reduzir 50% o número de clientes dentro do salão dele, que teve que dar jeito em questões de funcionários. Então é injusto. Eu acho assim, que a consciência da pessoa é o que vem primeiro. E o importante seria que não precisasse de fiscalizações. Mas, se isso não está sendo seguido, a gente tem a quem recorrer, a gente tem a quem chamar alguém que proteja realmente para que esse direito da gente seja resguardado, né? Agora, Aline, vamos falar em termos de grana, de economia. A gente sabe que todos os negócios, a maior parte deles, foram completamente impactados economicamente. Nós paramos de consumir, o faturamento desses estabelecimentos caiu demais. E agora eles ainda vão ter um pouco mais de gastos, né? Por causa dos investimentos, como nós falamos aqui, nos IPIs, na questão da sinalização, né, na disponibilidade. Eles não vão poder receber o quanto de pessoas eles recebiam antes, agora com o distanciamento
vai ter que entrar menos pessoas, né? Vai ter que ter uma recolocação ali, realocação de pessoas no estabelecimento. E esse custo tem que passar para o consumidor, que também não tem condições, muita gente desempregada e também não tem condições. Como é que você acha que fica essa situação econômica no meio dessa loucura toda da pandemia? Eu acho que o cenário, na verdade, vai mudar bastante, né? Na verdade, vai mudar não, já mudou bastante. Antigamente, não muito antigamente, né, há pouco tempo, a gente saía a qualquer momento, antes de ir para casa, vamos parar aqui, fazer um happy hour, depois vai para casa. Hoje eu estou afim de fazer alguma coisinha diferente. Hoje terminou a semana de prova das crianças, vamos comemorar, que o domingo passou. Tudo era motivo, né? Tudo era motivo. Por questões econômicas, porque a nossa economia estava melhor do que está hoje, né? E por questões de segurança, né? E tudo mais. Hoje, eu acredito que vai diminuir realmente. Primeiro, por essa questão de custo, que os estabelecimentos vão ter que repassar, não tem como, né? Então, esse custo adicional que eles estão colocando, eles vão tirar enxugando o quadro de funcionários, tá? E fazendo um recálculo de precificação dos produtos deles. É dali que eles vão ter que tirar. Eles vão conversar com fornecedores, porque está todo mundo no mesmo barco, é algo mundial, né? Então, os fornecedores, todo mundo... Exatamente. Então, tem que ser conversado um a um para ver de que forma consegue. O que vai acontecer é que aquela família que saía todo tempo, fazia happy hour antes de ir para casa, comemorava qualquer coisa, vai reduzir as saídas. Primeiro, pelo custo, e segundo, pela a questão de que não favorece. O momento não favorece. Antigamente era muito fácil, eu até digo aqui em casa, assim, a gente pensa em fazer alguma coisa, até mesmo no supermercado, porque a gente cansa de pedir delivery, né? Que a gente pede aí aquela coisinha que a gente não tinha, né? Você tem que pedir do outro. Então a gente precisa ir lá. Eu digo para o meu esposo, eu tô cansada de ter que sair, colocar máscara, chegar em casa e ter todo aquele protocolo de higienização de tudo, e tira a roupa e vai tomar banho, entendeu? Eu queria simplesmente fazer alguma coisa e voltar rapidamente, entendeu? Um negócio simples. Então, também esses protocolos são questões que vão fazer com que o consumidor, faz com que o consumidor evite as saídas. Então, não vai ser qualquer momento. Eu vou sair numa data comemorativa, no momento X, que a gente quer fazer algo diferente. Por dois fatores, além de ser algo diferente. Pelo fator também que os deliveries, eles estão se especializando cada vez mais. Eles estão se aprimorando cada vez mais. Então, muitas das vezes, por mais que a data seja especial, mas não seja aquela data especial, a gente consegue fazer um momento especial dentro de casa. Porque eles conseguem oferecer com a mesma qualidade do que você ia pedir no restaurante. Eles estão cada vez mais preocupados com isso. Eu vi, semana passada, uma chefe de um grande restaurante nacional, onde ela mostrava como é que vem a saladinha do restaurante dela. Ela fez um vídeo mostrando. Vinha as folhas todas higienizadas separadas, o molhinho aqui, o champignon aqui, aí você pega, você coloca, você faz isso. Tipo, ela explicando tudinho, para garantir que quando o consumidor vá consumir aquela salada, tenha a mesma qualidade. Então, isso faz com que a gente saia menos. Olha, eu vou até... E eu vou ter... Vou até aproveitar aqui o Coisas de José, enquanto você estava falando. O Coisas de José é um mestre na gastronomia que ele não só faz um almoço ou um jantar, mas ele faz com mentoria. E ele leva toda aquela experiência para a casa das pessoas. Então, enquanto você estava falando e apareceu aqui, José, você está por aí? Boa noite, seja bem-vindo. Ele estava mostrando aqui, falando coisas de José. Olha que legal, você pode comemorar uma data bacana hoje na sua casa, trazendo para o seu lar não só o alimento, que no caso do José ele trabalha com a gastronomia amazonense, mas viver uma experiência, quer dizer, não é só o produto que chega na sua casa.
mas também você ter uma experiência. Eu acho que isso abre novos mercados, né? Abre novas frentes de trabalho para novos chefes. É uma coisa diferenciada que talvez num jantar especial, num aniversário de uma esposa ou de um esposo, você possa fazer uma opção dessa. Ao invés da gente sair para um restaurante, a gente contrata um chefe, vem aqui, faz uma coisa diferente. Então, assim, tudo tem os seus prós e os seus contras. Exato, é a questão do reinventar, né? É aquilo que eu estava falando quando você falou em relação a uma pessoa abrir uma cozinha para delivery, é isso mesmo. É ter o olhar empreendedor, fazer um trabalho bem feito e as portas se abrem. Eu conheço uma chefe aqui em Manaus, a Camila Cordeiro, que ela faz o movimento contrário, ela te chama para vir para casa dela. De certa forma, também é algo exclusivo, né? Também é algo seguro. Então, assim, eu acredito que as opções e o que o mercado está apresentando para a gente vai fazer com que a gente abandone um pouquinho os velhos hábitos, que era simplesmente dar uma passadinha num restaurante, comemoramos e vamos embora para casa, né? Porque algumas coisas precisam ser repensadas. Não é mais aquela atividade, aquele hábito simples. Não, a gente tem que repensar, assim como o restaurante está se reinventando, a gente também tem que repensar em todo o protocolo que a gente tem que seguir para trazer esse alimento para dentro de casa ou para a gente sair de dentro de casa em busca dele. Então, não vai ser mais de forma com tanta frequência como era antigamente. Mas acredito sim que a diminuição dos clientes, juntamente com o aumento de custos que foi gerado, vai ter sim um aumento em valores que precisa ser repassado para o cliente, mas como todo mundo está junto nessa, eu acredito que o próprio empresário também vai fazer de tudo para repassar isso de uma forma muito transparente, de uma forma muito o necessário, não é, não, se quiser vir aqui vai ser esse valor exorbitante. Não, eles realmente, eu acredito que vão simplesmente atualizar os valores deles, não seja algo que seja colocado um percentual de acréscimo significativo nos valores, porque ninguém está com condições para estar trabalhando, para estar frequentando, para estar gastando como antigamente. Ninguém. Então está todo mundo sujeito a se sujeitar a pequenos valores e a negociações. Eu acho que as negociações são fundamentais. É uma nova realidade em que todos nós, do mundo inteiro, vamos ter que nos adaptar, readaptar, nos reinventar, procurar novos caminhos, novas oportunidades, ver o mundo de uma outra forma. Porque mudou e eu acho que a pandemia mudou, vai mudar socialmente, culturalmente, o nosso modo de pensar o mundo, nosso modo de se comportar no mundo, nosso modo de fazer negócios. Ou seja, todas as áreas das nossas vidas, elas foram completamente impactadas. E a gente está tentando encontrar novas formas e que isso não precisa ser negativo, isso pode ser muito positivo também. Porque vem aí novos negócios, novas formas de fazer negócios, novos modelos de negócios. Então, eu acho que agora está saindo todo mundo de igual para igual. Agora, eu acho, sabe, Aline, no meu pensamento, que aquela dona de casa que faz aquele bolo maravilhoso, que coloca no Instagram, e aquela confeitaria que também é maravilhosa, nós estamos saindo de igual para igual. Nós vamos ter que saber usar a comunicação, nós vamos ter que saber usar a criatividade, nós vamos ter que saber usar o nosso modo empreendedor. Então, é como se o jogo tivesse zerado e a partir de agora o game começa de novo. E eu acredito que quem estiver com essa mente mais antenada, com mais percepção de mercado, com mais empatia com o mercado, ele vai sobreviver, ele vai crescer, ele vai fazer novos negócios. O que não dá é aquela gestão antiga, daquele empresário antigo, que há 30 anos fazia uma coisa e que ainda vai querer continuar fazendo a mesma coisa.
Não é Eu isso? acredito que o mercado, ele é muito competitivo. Eu acredito nisso. Mas, mas eu acredito que a pandemia mudou muito as pessoas. Eu vejo um comportamento mais fraternal, uma preocupação mais com o próximo, né? Então, eu acredito que vai crescer e vai se restabelecer quem tiver esse pensamento. Eu vou ajudar o pequeno que está aqui do meu lado. Eu vou encomendar, eu sou um grande restaurante. Eu posso pedir para minha cozinheira fazer um bolo. Não, mas eu vou encomendar da fulana aqui do lado que precisa, pensando, porque se não pensar dessa forma, o dinheiro não vai voltar a circular. Então, ele tem que passar de mão em mão. E quem tiver esse pensamento antigo, como você falou, que existia e que a competição no mercado era uma coisa mais brutal, eu acredito que agora está mais fraternal, está todo mundo muito preocupado em se ajudar e vamos crescer. Porque neste momento a gente só cresce junto. Só cresce junto, porque estamos todos abalados. Então, dificilmente tem aquele que está forte realmente e eu não preciso de ninguém. Não, eu preciso, mas de quem eu preciso, por exemplo, o meu fornecedor. Eu preciso muito dele, eu tenho que fortalecer meu fornecedor, porque se eu não fortalecer ele, ele vai quebrar. E quem vai me fornecer? É Entendeu? verdade. Então, precisa ter esse movimento mais de ajuda e de colaboração e que eu vejo que está tendo realmente. É algo que foi colocado e que está sendo trabalhado e que as pessoas estão reagindo dessa forma. A gente observa muito isso. A gente quer que o outro cresça, sobreviva, né? Eu acho que essa pandemia trouxe para assim, poxa, eu quero que ele saia daqui, eu não quero ver ele naquela situação, né? O que eu posso fazer para diminuir o impacto no negócio dele, né? Eu vou comprar aqui do lado, eu vou encomendar uma torta de uma pessoa, eu vou comprar um bolinho daquela outra pessoa, porque a gente quer que a pessoa ganhe o dinheiro dela, que ela continue com a cidadania dela, que ela sobreviva no mercado. Então, isso realmente é o lado bom da pandemia, né? Que apesar de tudo que aconteceu, das mortes, enfim, de todos os impactos negativos, mas eu concordo plenamente com você. Trouxe uma coisa de empatia, de querer bem, de querer que os outros se dêem bem. Né? E assim, como você falou, tem mercado para todo mundo. Se você trabalha direitinho, faz o seu negócio bem, tem mercado para você. Então, eu acho que a gente tem realmente, nesse novo momento, pensar em se ajudar. Para que todos nós, né, saiamos dessa crise, dessa pandemia, fortalecidos, né? Sobrevivendo aí a esse mercado. É verdade. Eu tava até comentando com meu esposo em relação ao reinventar, e eu não sei se a gente está tão se reinventando ou se a gente está voltando, né? Eu dei uma observada de que estão abrindo drive-ins em cinemas, né? Inclusive, teve um restaurante aqui em Manaus que eu fiquei, assim, muito feliz. Eles fizeram um luau no Dia dos Namorados, drive-in. Que legal. Então, de certa forma, teve o que ser feito no Dia dos Namorados, né? Deu para fazer alguma coisa diferente. E assim, o drive-in surgiu do quê? Será que não foi já uma adaptação daquela época devido às pandemias, às situações, e está voltando, né? Inclusive eu vi no Instagram que tem aí, que se chama Manaus Antiga, aonde mostrou uma mãe e uma filha antigamente com uma máscara de tecido no rosto. Então, assim, estavam tendências que tinham antigamente, que de certa forma parece algo novo. Mas se a gente for dar uma observada, é se reinventar. É pegar experiências antigas, trazer para a realidade atual, ver o que eu tenho nas mãos, né? Procurar órgãos competentes que possam estar te auxiliando. Nós temos aí o SENAC com toda a estrutura para estar qualificando, né? A gente tem o SEBRAE aí por trás para estar ajudando em relação à questão de abertura de empresas e tudo mais, e o micro e pequeno empreendedor. Então, nós temos vários por trás da gente, né? Que pode estar auxiliando, que pode estar usando, e basta que a gente coloque uma energia positiva em cima disso,
traga para perto da gente pessoas que estejam também comprometidas de fazer algo dar certo, fazer algo correto para dar certo, e as coisas vão fluir. O que não dá é para a gente ficar enxergando tudo que está dando, tudo que está acontecendo, dando errado nesse momento, o que está acontecendo e o peso das situações do momento e achar que não tem saída. Eu acho que é importante a gente procurar apoio. Existe uma rede de apoio que pode estar auxiliando e criando esses novos negócios que a gente, como consumidor, só tem a ganhar, né? Porque cada um traz uma experiência diferente. Imagina aí as coisas do José na sua casa, que interessante. Gosto muito do José. E, então, eu acho assim que a gente só ganha. São experiências diferentes, são situações diferentes. Basta que a pessoa tenha esse impulso de que eu vou buscar, eu vou atrás, que tem condições. Esses cursos todinhos do projeto Inovar, eles todos são EAD, todos são online, os mini cursos, os de aperfeiçoamento. Então, estão todos disponíveis. Eu não posso sair de casa, a plataforma é super simples, então você pode usar no celular. Então, é assim, o objetivo mesmo é montar uma rede de proteção ali, de apoio, e vamos lá, vamos reerguer, vamos fazer acontecer, né? Nossa, eu adorei tanto essa live que eu vou terminar essa live e vou correr para o Senac e para o Sebrae para abrir um restaurante. Pode contar com a gente. Você vai ser a minha tutora, viu? Pode chamar. Olha, Aline, foi tão bom que a nossa sala continua cheia. Nós estamos com 40 e poucas pessoas aqui nos acompanhando. E foi incrível. Passou 1 hora e eu realmente nem senti. Foi um bate-papo muito gostoso. Quero agradecer demais por todas as informações que você nos trouxe aqui. Eu acho que a gente vai sair com mais maturidade em relação a isso, vai conhecendo mais o mercado do ramo alimentício. Então, em nome do Sebrae, do Senac, eu quero agradecer muito a sua participação, por todas as informações que você trouxe para a gente. Também quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, acompanhando a Aline Nogueira, que falou sobre orientações para adequação dos serviços de alimentação para atendimento presencial, e deixou aqui um monte de dica interessante. E também lembrar, Aline, se você puder acompanhar a gente, na quinta-feira, agora no dia 25 de junho, às 17h30, eu vou estar com a professora Nilzolane Batista. Ela vai estar falando sobre como adequar o seu salão de beleza para o período pós-quarentena. Assunto também muito importante, que a gente gosta demais e que movimenta muitos negócios também. Então, em nome do Senac Amazonas, quero agradecer muito a sua participação e te deixar aí uns minutinhos finais para as suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar e dividir essas informações que são muito válidas, tanto para o empresário quanto para a gente como consumidor. E pode deixar que estarei presente nessa live de quinta-feira, pois sou consumidora de salão de beleza. E, como eu falei, é importante o conhecimento para todos. Tá bom? Muito obrigada e agradeço. Maravilha. Então, pessoal, você que esteve com a gente até agora, não esquece, quinta-feira, 17h30, nós vamos estar aqui para falar sobre salão de beleza, os negócios agora no pós-pandemia. Eu agradeço a todos e deixo um abraço bem grande. Até mais. Tchau, tchau, Aline. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.